Senhoras, senhores, jovens, crianças, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa 21ª Semana Espírita de Livramento, esse ano com o tema central, Justiça Divina. Nós agradecemos a todos que colaboraram, direta e indiretamente, para que esse evento se realizasse, e em especial aos nossos patrocinadores. GW Joias, Tropical Center, Ótica Vida, AIC Supermercados, Paramirim e Rio do Pires, Borracharia do Geraldo, Brasil Gás de Juscelino, Cefoc, Juscelia Alencar, médica oftalmologista, Consol Contabilidade, De Montão Confecções, Laboratório de Análises Clínicas Dr. Isabel Rego, Clínica Médica Souza Aguiar, Farmácia Vitória, Hipermais e Multishop, Condente, Clínica Odontológica, ISA, Instituto do Semiárido, Ismatec, Lei Placas, Lites Artefatos de Cimento, Madeireira Israel, Livramed, Climed, Madeireira e Marcenaria Silvestre, Metalúrgica Bertone, Supermercados Pagão, Pintearte Atelier, Rifrutal e Larissa Cardoso de Macaúbas. Para compor a nossa mesa, nós convidamos agora a representante do Movimento Espírita de Vitória da Conquista, Isabel da Silva. Representando o Centro Espírita André Luiz, aqui de Livramento, Dr. Luiz Roberto Soares Oliveira. Representando o Centro Espírita Livramentense, Sr. Antônio Cotinguiba de Souza. E a nossa palestrante da noite, Luziane Bahia. Convidamos agora para uma apresentação musical, Sandra e Davi, com a música Ao Mestre com Carinho. Boa noite a todos. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, uma amiga que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir ao mestre com carinho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui,
uma amiga em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Mecanismo da justiça divina. Através dos séculos, Deus nos tem sido apresentado de diversas maneiras. Já conhecemos o Deus sanguinário, que faz justiça através de calamidades que assolam a terra. Conhecemos o Deus vingativo, cujos castigos chegam à impiedade das condenações eternas. Fomos também ameaçados pelo Deus irredutível, que desconhece o perdão e, portanto, deve ser temido mais do que amado. O Deus sectário e impiedoso é capaz de relegar ao fogo eterno os que não partilham de suas ideias e não o seguem. Ainda nos dias de hoje, as religiões nos apresentam um Deus antropomórfico, que traz em sua essência todos os defeitos humanos. Esse Deus é parcial, pois só salva o que neles creem. Se agrega em vez de unir, quando separa os que creem, da forma considerada, entre aspas, correta, dos que não creem, esses estão condenados ao fogo eterno. Para eles não há perdão. A ideia de um Deus vingativo, rancoroso, ameaçador, violento e irredutível foi substituída pelo Deus do amor e do perdão com o advento do Cristo. Jesus nos apresentou um Deus que ensina a amar o próximo como a si mesmo, a fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem, a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, a oferecer a outra face, a fazer o bem sem olhar a quem. A partir do Cristo, nossa percepção de Deus tem evoluído à medida que o homem também evolui. O Espiritismo ampliou a nossa compreensão da misericórdia divina, mas, ainda assim, ao longo do tempo, ainda não conseguimos nos libertar do Deus que julga, condena e pune. Se, por um lado, aprendemos com Kardec que o homem goza de livre-arbítrio e tem infinitas possibilidades de regenerar-se, através das reencarnações sucessivas, por outro lado, ainda alimentamos erroneamente a ideia de julgamento e punição, quando apontamos o dedo incriminatório para sentenciar que, se alguém passa por dificuldade ou doença em uma vida, é porque está pagando por seus erros em uma vida pregressa. Desta forma, no meio espírita, há a visão limitada de que a mulher infértil assim o é porque abortou em vida passada. O doente mental é um suicida que hoje paga. O miserável assim reencarnou porque fez mau uso da riqueza em vida passada. Mesmo entre nós, espíritas, há os que arvoram em encontrar erros em vidas passadas para justificar situações da vida presente, com um certo ar de contentamento ao constatar que, entre aspas, a justiça divina é implacável e quem errou hoje paga.
há uma satisfação ainda que velada de ver que o castigo ainda está sendo aplicado. Para a nossa prece inicial, convidamos agora Isabel da Silva. Boa noite a todos. Cumprimentamos esta cidade e toda a sua comunidade pela 21ª Semana Espírita de Livramento, rogando a Deus que os abençoe sempre. Vamos procurar silenciar as nossas mentes, fechar os nossos olhos, para falarmos com o nosso Pai. Senhor da vida, cá estamos nós, mais uma vez, reunidos em Teu santo nome. Agradecidos, Pai, por nos abençoarmos com mais uma oportunidade da reencarnação, nessa escola chamada Terra. Agradecidos estamos por todas as bênçãos que aqui recebemos e as oportunidades de aprendizado. E te rogamos as suas bênçãos benfazejas sobre a nossa irmã Luziane, para que ela possa ser a sua porta-voz, para aclarar as nossas mentes, serenar os nossos corações e fortalecer-nos na nossa vontade de vivermos o seu reino de amor, justiça e caridade. Sabemos, Pai, que somos devedores perante as leis divinas, mas temos confiança na Tua misericórdia que tem nos acompanhado nessa trajetória evolutiva. E é nessa confiança que nós Te agradecemos mais uma vez pela bendita oportunidade do crescimento e do aprendizado. Que assim seja. Advogada, expositora espírita, trabalhadora da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a Mansão do Caminho em Salvador, convidamos a palestrante com o tema Mecanismo da Justiça Divina, Luziane Bahia. Essa altura. Estávamos a contar. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Era o século XVI. Os franceses estavam divididos entre concepções católicas e concepções protestantes. O movimento protestante no chamado mundo antigo se propagava. Influências de Calvino se estendiam e os protestantes eram chamados de huguenotes. Só que isso começava a incomodar o setor e o ambiente católico, demonstrando que aquela forma de devastar, de ampliar os seus pensamentos, os seus preceitos protestantes, poderia ter alguma influência política e acarretar situações não benfazejas para aquele país, para a França ou para as regiões nas circunvizinhanças. Mas esses huguenotes, eles começavam, capitaneados pelo almirante Coligny, a tentar encontrar o seu espaço. Eles só queriam professar a sua fé, trazer o seu conhecimento, a sua forma de entender a Deus e de com Ele se relacionar. Mas os católicos, principalmente a rainha Catarina de Médici, a mãe do rei Carlos IX na França, ela trazia uma ideia diversa. Ela não queria que este poder se espalhasse no pensamento que poderia ganhar poder político e adversidades em relação àquele país. Eles estavam tendo influências expressivas na cidade
e isso a incomodava o poder local. Então ela começa a tentar construir artimanhas, juntamente com o Duque de Guise, para tentar desestruturar os huguenotes. E entre uma e outra emboscada, eles vão tendo batalhas e vão tendo desesperos em relação a essas circunstâncias. Mas é chegado o momento que há tanto desgaste entre um e outro, são tantas as batalhas e as guerras, que os dois países, tanto Henrique de Navarra quanto Catarina de Médicis, eles entendem que deveriam selar uma paz. E a forma de selar a paz seria o casamento de Margarida de Valois com Henrique de Navarra. E dessa forma os huguenotes começam a comemorar. E chegam 3 dias antes do momento das comemorações das bodas, do momento das comemorações de São Bartolomeu, e começam a fazer as suas comemorações, as suas festividades, aplaudindo aquela união, aplaudindo aquele casamento. Mas, no castelo francês, a rainha Catarina reunia algumas das principais pessoas que influenciavam no seu governo, a quem ela gostaria de escutar, porque ela apresentava-se indecisa. Ela observou vários protestantes na cidade, em Paris. Imaginou que seria a chance de realizar algo, mas não sabia o quê. De que forma barrar aquele poderio em que pese a paz, celebrada naquela união futura. Então, numa reunião seleta com o Duque de Guise, com a Duquesa de Nemours, com outros que se destacavam, com alguns padres, com alguns representantes da igreja, ela começa a conversar e colocar a situação, e demonstra-se indecisa. Nesse momento em que ela coloca a situação, a Duquesa de Nemours, sem dúvida alguma, levanta-se e diz: entendo que devamos matar todos os huguenotes, aproveitar que eles estão aqui e colocar uma emboscada muito mais forte, muito mais severa, e retirar-lhes a vida. Mas um padre muito sensível, que estava naquela reunião e que não tinha um nome expressivo aos olhos de muitas outras pessoas, mas se destacava pela sua realização na correção do catolicismo, ele levanta-se e diz: a guerra não é a solução para nada. Isso só vai trazer maiores confusões. Trazer o sangue, a discórdia, a batalha, vai trazer desuniões. Derramar sangue francês, tanto de um lado católico quanto huguenote, é sempre o mesmo povo, é o coração francês. É matar a população de Paris. Isto não deve acontecer. Só que aquela singela fala de um padre tão sincero e tão confiante naquilo que demonstrava, seguidor dos postulados do Mestre Jesus, não foi capaz de sensibilizar a Catarina, que já havia decidido seguir a Duquesa de Nemours. A Duquesa levanta-se e defende ainda aquilo que havia dito. Entendo que devamos sim convocar todos os nossos jovens, todos os jovens franceses, a defender a causa, entre aspas, porque naquele momento era entre aspas, do catolicismo como ela entendia, em face daqueles que ali se apresentavam. O Duque de Guise imediatamente anui com aquela postura e tenta de todas as formas articular a forma e a maneira do ataque. Mas uma mulher que estava na plateia levanta-se e diz: mas e os nossos filhos? Independente da religião que professem, são os nossos filhos. Como eles ficarão neste campo de batalha? Perderão a vida. E a Duquesa de Nemours fundamenta: mas é uma honra àqueles que possam defender esta bandeira, morrer em nome desta verdade. Catarina bate o martelo em anuência e 3 dias depois convence o seu filho Carlos IX de que deve ser desta forma. E no dia 24 de agosto de 1572, o mundo conhece a noite de São Bartolomeu, o momento em que o governo francês vai ao encontro, sem piedade, dos huguenotes que residiam ou que estavam em visita na França por conta do casamento de Henrique de Navarra e Margarida de Valois. Naquele instante, não tinha-se qualquer piedade. Saíam às ruas a disseminar as vidas.
Uns eram assassinados friamente, outros eram vilipendiados, arrastados, massacrados. Homens, mulheres, crianças, sem exceção. Num determinado momento, nesta escuridão, que ao mesmo tempo tinha uma cor muito singular, que era vermelha, pelo fato da quantidade de sangue derramado naquela noite, uma jovem com apenas 11 anos de idade, ela sai correndo entre aquele desespero em Paris e tenta encontrar um coração sensível para tentar sensibilizar e dizer que aquilo não seria possível de acontecer, que aquilo era muito desumano, porque eram homens matando homens. E só o homem perde quando isso acontece. E essa jovem menina sai a buscar nas residências, ante a sua ingenuidade, daqueles que eram mais poderosos. E bate à porta da duquesa de Nemours. Ao chegar, os serviçais abrem a porta e avisam a duquesa que uma criança gostaria de lhes falar. Ela pensa em refutar aquele instante, mas ouve que a criança está tão agoniada e pede para que ela entre. Num salão, numa sala muito ornada, muito caracterizada com todo o poder que aquela duquesa possuía, a criança sente-se intimidada, mas mesmo assim vai ao encontro e diz: duquesa, será que não há nada a ser feito para barrar o desespero que acontece aí fora? Para barrar a matança que se sucede nesses ares? A duquesa dá um riso, dá uma risada, como se estivesse a curtir, a demonstrar que aquele aspecto que a criança apresentava não tinha qualquer valor. E olha para esta criança e diz: agora já é tarde demais, não há nada a ser feito, não tem como retornar. A criança tenta ainda convencer aquela mulher, tentando sensibilizar-lhe caráteres materiais, femininos, maternais, tentando de alguma forma sensibilizar a sua intimidade. Mas isso não é possível, ela não consegue. Sai cabisbaixa e a história tem esta noite marcada, com todas as suas consequências. Porque no dizer dos espíritos, esta que deveria ser uma noite para aqueles que observavam os aspectos materiais, como uma noite de conquistas, foi uma noite que marcou as suas vidas por muitos séculos à frente. A justiça de Deus, ela é perfeita, sempre. Nós estamos acostumados com a justiça dos homens e temos um pouco de dificuldade em perceber como a justiça de Deus se desenrola, como ela se desenvolve. A justiça dos homens, nós já estamos acostumados a perceber a sua imperfeição, a perceber o seu jeito aqui e acolá de tentar transmitir a sua vontade ou as conveniências em muitos momentos, utilizando-se da palavra justiça, mas quando em verdade ela não se faz presente. Quando em muitos momentos o que se tem é interesse, em outros instantes vingança, em outros instantes egoísmo, orgulho e muitas outras chagas pessoais que conseguem trazer à nuvem da justiça o pairar das dificuldades. Acostumados com esta justiça, temos um pouco de receio quando ouvimos a palavra justiça divina. Porque se ela é divina, ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela não é mutável. A justiça dos homens todos os dias muda, ou sempre a partir de acontecimentos que necessitamos de adaptações em relação àquilo que nos regia num passado e o que venha nos reger num tempo presente. Fatores que eram considerados corretos num passado distante, neste momento presente nós poderíamos considerar como aspectos primitivos, bárbaros, que não devam ser exaltados em a nossa sociedade. Mas a justiça de Deus com isso não acontece. Com ela isso não acontece. Se observarmos, por exemplo, as leis dos 10 mandamentos, nós conseguimos trazer à atualidade e aplicá-los na sua inteireza. Todos aqueles mandamentos, todos aqueles ensinamentos encontram guarida no que traz para nós a correção comportamental. Nós não temos dúvidas de que roubar, furtar, adulterar, matar
é errado. Que essas coisas não devem ser realizadas porque simbolizam faltas e equívocos. Por isso vem a palavra não matarás como um significado de proibição, como um significado de atenção para estas práticas que não devem ser realizadas. Mas elas são vigentes desde lá, quando trazidas por Moisés, mas presentes e atuais até hoje. Não sofre qualquer tipo de modificação, não tem qualquer tipo de embaraço. Não precisamos adaptar as leis de Deus ao sabor da nossa evolução. Não precisamos colocar neste momento uma lei e no momento futuro outro significado da lei. É a mesma lei, inexorável e verdadeira, que nos traz algo que suplanta qualquer ideia que nós possamos ter de justiça. Porque muitas vezes, como dissemos, a justiça se confunde com vingança. Então, quando algumas pessoas estão às ruas, na televisão, clamando por justiça, muitas vezes querem vingança. Muitas vezes buscam a desforra de algo que lhes fez sofrer. Às vezes buscam que seja ferido o algoz da mesma forma como ele feriu, sem imaginar qualquer tipo de recuperação ou de transformação. Mas este olhar na justiça divina nos demonstra que ela está além desta concepção. Porque a palavra justiça de Deus é iluminada pelo sentimento máximo que nós temos conhecimento. O sentimento que Jesus veio nos ensinar. Porque Ele nos veio demonstrar em experiência, em realização, o significado verdadeiro de amar. Jesus veio nos ensinar como exercer o amor. De que forma ele pode se espraiar no ser. De que forma nós podemos senti-lo, mas muito mais, além de senti-lo, vivenciá-lo, exemplificá-lo, espraiá-lo para o nosso próximo. Ele trouxe como mandamento que resume toda a sua mensagem, que precisamos compreender, que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos nesta acepção trazida por Jesus, nós conseguimos compreender esta acepção de justiça. Porque uma justiça que não traz uma punição. Nós não temos um juiz, numa figura implacável, indubitável, que se coloca numa postura distante de nós. E nós estamos numa fila, num determinado instante da nossa existência. E naquele momento, defrontando-nos com aquela figura divina, ele nos diz direita ou esquerda, certos ou errados, céu ou inferno, pecadores ou benfazejos. Não é desta forma que se opera a justiça divina. Porque ela está iluminada pelo amor e toda vez que o amor ilumina o que quer que seja, ele traz as virtudes, trazendo essas virtudes como mecanismos para que a justiça possa ser efetiva. O amor traz a misericórdia e faz com que nós percebamos em muitos momentos, quando estamos a estudar a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, quando estamos a perceber e refletir sobre algumas circunstâncias, nós nos assombramos, ficamos em curiosidade, a partir da leitura de alguns casos que percebemos no enredo das vidas e das existências. Quando estamos lendo histórias romanceadas, muitas vezes vimos as sucessivas reencarnações. Vimos comportamentos que se repetem, equívocos e insistentes. E muitas vezes ansiosos estamos para que alguma corrigenda aconteça naquele transcurso. Que algo aconteça para barrar aquele exercício malfadado do livre-arbítrio, que até então vem se desenrolando de forma meio tortuosa. E a gente fica numa ansiedade e muitas vezes, quando chega ao final da história, nós imaginamos que aquilo que pensamos ao longo de toda a história como elementos de justiça, não foi aquilo que foi eleito por Deus. Porque houve ao final uma brandura, símbolo da misericórdia que lhes pertence. Porque é bem verdade
que tudo que realizamos retorna para nós. Tudo que fazemos vem para nós de retorno, sem dúvida. Mas todo o bem que nós fazemos, ele pode ser mínimo, mas ele é muito bem aproveitado. Ele é exalçado em condições de observação de que era o máximo que poderíamos ter feito naquele momento. Deus observa em nós o nosso esforço, a nossa intenção, a nossa busca desenfreada muitas vezes para vencermos-nos a nós mesmos. E tudo isso é contabilizado em nosso favor. Tudo isso é observado como qualificações para nos trazer um bem-estar, para nos proporcionar uma paz de consciência ou a felicidade que tanto buscamos. De outro lado, quando os erros são cometidos, as consequências elas não voltam com as mesmas forças, como se fosse matematicamente um retorno. Não é na mesma proporção, porque sempre há, por mais que não sintamos ou não percebamos, ou conscientemente não aceitemos muitas vezes, mas sempre há uma brandura da misericórdia de Deus. Nós muitas vezes estamos vivendo esta existência e passando por vicissitudes e adversidades, onde muitas vezes estes embaraços promovem em nós circunstâncias muito difíceis, atravessadas. E nós olhamos para Deus nestes momentos, ou mesmo nos questionamos: por que eu atravesso por isso? Por que eu passo por isso? Por que essas circunstâncias ao meu redor? Por que toda esta dificuldade a embaraçar os meus passos, os meus caminhos? Só que o que nós não imaginamos, que aqueles efeitos, eles já estão mais brandos, porque existe a misericórdia de Deus, a aproveitar e fazer diminuir o efeito em relação à causa, a partir das nossas intenções positivas. A sempre contabilizar e ter nessa justiça perfeita a balança equânime que nos traz em razão, em sentimento, em vontade, em expressões diversas, aquilo que nós precisamos de retorno na medida deste retorno. Só que esta justiça divina, ela não é punição, porque ela é educação. A justiça que nós olhamos material nos traz a ideia de tribunal, nos traz a ideia de encarceramento, de prisões, de penalidades. A justiça de Deus nos traz a ideia da educação. Tudo que não foi muito bem realizado, nem muito bem desenvolvido, precisa ser apreendido, porque a nossa história é uma história de educação. A nossa caminhada, os nossos passos são desenvolvidos em rumo ao nosso progresso, à nossa evolução. Nós temos um objetivo quando aqui chegamos e quando estamos na condição de espíritos. O nosso objetivo é evoluir. O nosso objetivo é alcançar a perfeição. Perfeição relativa, perfeição que se apresenta na nossa condição de criaturas, mas perfeição que é a consequência natural da criação. Então é isso que buscamos perseguir. E todas as vezes que nos distanciamos deste caminhar do progresso, a justiça divina nos reconduz novamente, trazendo fatores educacionais. Então os mecanismos da justiça divina são mecanismos de educação, mecanismos de aprendizado. Naquilo que o codificador da doutrina nos fala, educação é adquirir hábitos. Este processo de, a todo momento, tentar buscar conquistas ainda não percebidas, conquistas ainda não devassadas, ainda não entendidas como essenciais, como primordiais para nós, para a nossa bagagem. Isso significa que essa justiça de Deus, ela não se encontra fora de nós. Ela não se encontra a nos buscar como tribunais impiedosos a observar os nossos passos.
Qualquer exemplo, qualquer significado desta justiça, ela está dentro de nós. Dentro de nós, porque em nós estão escritas as leis de Deus. Nós sabemos isto. Está em nossa consciência. E o nosso desafio, ao debruçarmos-nos com os mecanismos desta justiça, é alcançarmos esta consciência de que precisamos nós mesmos transformarmos-nos neste processo de educação. Não é alguém que precise nos dizer. É em nós, na naturalidade de sermos seres oriundos de uma centelha divina e que por isso habita em nós esta percepção do que é certo, do que é errado. Desenvolver a consciência é ter o discernimento para aquilo que se deve ou não fazer. Muitas vezes, muitas coisas nos são convenientes, muitas coisas são possíveis, mas nem sempre aquilo que é possível deve ser feito. Porque o que é possível está ali à nossa frente, demonstrando-nos características que precisam ser avaliadas pela consciência. Porque é esta mesma consciência que nos indica qual é o caminho correto a seguir, é esta mesma consciência que vai buscar de nós a correção do nosso comportamento quando nós não caminharmos em consonância com as leis que estão inscritas nela mesma. É como se fosse um arquivo, onde sempre existisse uma propensão natural de ser o correto, de perseguir o correto. E no momento em que há um comando diverso para este arquivo entra em dissonância e precisa a todo momento movimentar o restante das peças da máquina para se fazer conduzir novamente à paz e à tranquilidade da consciência. Toda a paz que nós buscamos, a felicidade que nós buscamos, tudo isso pertence a uma correção, a um dever que é cumprido, a uma correção desta consciência. Então esta interpretação da justiça divina, primeiramente precisamos identificá-la nesta faculdade de encontrarmos instrumentos em nós mesmos, porque somos nós mesmos que impulsionamos o caminhar da existência e levantamos à nossa frente obstáculos que se desenvolvem. Um dos mecanismos da justiça divina é um princípio que a nossa doutrina adota e que todos nós sabemos e que todos nós professamos, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, a justiça não seria justa. Teria este nome, mas não traria a alcunha de justiça, no seu sentido real. Porque apresentaria privilégios e destaques entre um e outro. Colocaria numa só existência o desafio de nós alcançarmos o nosso melhoramento, mas tendo condições diversas, tendo possibilidades e oportunidades diferentes. Uns possuindo muitos, outros nada. Uns tendo a percepção intelectiva, outros com a percepção intelectiva limitada. Alguns com a faculdade física em excelência, outros com dificuldades orgânicas e genéticas que barram e dificultam o caminhar e o desenvolvimento da evolução. Que Deus seria esse? Que apresentasse uma única existência e marcasse com o seu dedo divino aqueles que deveriam ser considerados, entre aspas, perfeitos, que poderiam ter as oportunidades que são aplaudidas na vida material, mas outros não teriam o mesmo ensejo, as mesmas oportunidades para a transformação. O codificador nos convida a esta reflexão quando ele mesmo abre um capítulo específico em O Livro dos Espíritos para fundamentar a pluralidade das existências. Ele questiona a riqueza e a pobreza, as condições cognitivas e as ausências dela, as possibilidades e as ausências das possibilidades, demonstrando-nos que qualquer marca distintiva vinda deste chamado Deus
o consideraria injusto por não observar os seus filhos, as suas criaturas, da mesma forma. E muitos ensejos, os pais e mães materiais, que nós somos imperfeitos, teríamos olhares de compaixão e de misericórdia muito maiores do que este que chamaríamos Deus. Então a própria reencarnação é um mecanismo da justiça se fazer presente, da possibilidade de repetir a lição. A vida, ela é uma escola. Por isso que o projeto da nossa existência é um projeto educacional. Ela é uma escola. E todas as vezes que nós caminhamos pela fase do aprendizado e não conseguimos alcançar determinadas condições naquela linha de aprendizado, precisamos refazer. Mas não refazemos tudo absolutamente, porque ganhos também são conquistados. E estes ganhos são levados em conta nesta balança equânime, nos proporcionando alívios sucessivos para atravessarmos as consequências daquilo que nós criamos, daquilo que nós implantamos. Então a sucessividade das existências nos permite ter passos condignos com o nosso tempo de evolução. Não há ansiedade, não há aceleração, não há desproporção no tempo, a ponto de nos empurrar para que nós venhamos a evoluir de qualquer forma. Nós sabemos que todas as vezes que malbaratamos o livre-arbítrio, que desconsideramos as atitudes de escolhas, de comportamentos, de decisões, temos sim, em determinados instantes, quando há sucessividade destes abusos, um cerceamento deste livre-arbítrio. Mas criado por quem? Criado por nós mesmos. Que tivemos esta faculdade à nossa disposição, mas que não soubemos utilizá-la de forma controlada, de forma adequada, a ponto de nos trazer condições positivas. E estávamos muito mais em comprometimentos do que em soluções e em benfeitorias realizadas para nós mesmos. Os mecanismos da justiça divina, além da reencarnação, existe a própria lei que rege a nossa vida, a nossa existência, a lei de causa e efeito. A lei aqui já percebida também por nós. Cada ato nosso gera um efeito. E se nós queremos remontar a nossa realidade do passado, basta que nós olhemos o nosso presente. Basta que nós identifiquemos como o nosso presente se desenrola. O que nele acontece? Quais são as características de emoção, de razão, de sentimento que estão ainda presentes? Nós temos cargas de orgulho, de egoísmo, de vaidade. O nosso passado, com certeza, guarda estas características muito mais intensas do que o nosso presente. Por quê? Porque nós estamos progredindo. E se estamos progredindo, hoje nós somos melhores do que ontem, inevitavelmente. Então olhar para o passado, em verdade, é olhar para o presente. E identificar o que ainda existe em nós como características que dificultam e que embaraçam a evolução. E percebendo isto, a gente entende, bom, no passado eu tinha isso, e muito mais, e era muito mais acentuado, e tinha características muito mais difíceis de serem suplantadas, mas os passos já foram dados, e tudo isso já foi contabilizado e percebido nesta grande perfeição de justiça que nos cerca. É bem verdade que as consequências, elas estão na proporção, como dissemos, mas trazendo sempre a brandura, o lenitivo, a benevolência de Deus, sob o olhar misericordioso a partir dos seus filhos. Mas existem mecanismos que muitas vezes, quando eles aparecem em nossas existências, nós não conseguimos enfrentá-los. O homem ainda equivoca-se ao pensar que por viver em um mundo de provas e expiações, no mundo de sofrimento, nós estamos aqui ou viemos aqui para sofrer. Muitos ainda carregam e arrastam esta concepção
de que a felicidade ela não pode pertencer de forma alguma a este mundo. Quando Jesus disse que a felicidade não era deste mundo, ele não trazia a ausência de felicidade. Ele demonstrava que a paz de consciência e a plenitude estava além do que este mundo apresentava. Que o conceito de felicidade que este mundo entende não é o conceito de felicidade que o reino que ele apresentava trazia. E, portanto, esta felicidade, da forma que ele apresentava, não poderia estar presente neste mundo. Só que é aqui, nas sucessivas experiências, saindo e voltando ao proscínio da terra, a este celeiro de expiação ou de provações ou de transformação, que nós iniciamos o nosso processo de felicidade. Felicidade não é um ponto final, que nós estamos numa trajetória e de repente iremos alcançar esta felicidade. Felicidade é este momento que nós estamos vivendo. São momentos sucessivos da nossa vida, onde nós temos a oportunidade de viver e de vivendo experimentar aquilo que nos cabe como aprendizado educacional e como símbolo de uma justiça